nós estamos de volta. Hoje, uma das nossas pautas do programa é a automutilação e o suicídio entre jovens e adolescentes. Nós já reconhecemos que esse é um caso de saúde pública no nosso país, mas há algo muito interessante que eu falava aqui com os meus convidados e a gente vai continuar falando sobre isso já já, que é a questão da propagação da notícia. O problema de, às vezes, você tratar do assunto de forma irresponsável. O que eu estou querendo dizer com isso? Claro que a internet ganhou muito espaço e as coisas são compartilhadas num nível de velocidade quase que incontrolável. Olha, o Antônio Geraldo da Silva, ele é presidente da APAL, da Associação de Psiquiatras da América Latina, e eles divulgaram um vídeo pedindo o nosso cuidado no momento de compartilhar vídeos, principalmente de crianças e adolescentes tentando ou, de fato, praticando o suicídio. Assistam esse vídeo. Atenção todos, esse é um alerta muito importante. Postar ou encaminhar imagens que possam induzir o suicídio é crime. Nós não podemos colaborar para que uma imagem negativa ou criminosa circule nas redes sociais e nas conversas de internet. Quando não compartilhamos e avisamos aos nossos contatos, amigos, familiares, sem repassar tais imagens negativas, criminosas, nós já estamos contribuindo. Sabe por quê? Porque o suicídio, gente, é uma emergência médica e deve ser tratado com seriedade. Imediatamente quando alguém fala sobre isso ou alguém tenta o suicídio. Alerte a todos. A circulação dessas imagens deve ser interrompida. Este é um trabalho que precisa da colaboração de todos nós, o ano inteiro. Por isso, viralize esse vídeo alerta. Nós te agradecemos muito por isso. Bom, se você quer receber esse vídeo para que você possa compartilhar com seus amigos, você, por favor, envie um WhatsApp para a gente, para a nossa produção, no nosso telefone 011 97309 1222 e nós vamos com o maior prazer encaminhar esse vídeo para que você possa aí viralizar aos seus contatos. Eu vou falar agora com a pastora Elaine pelo seguinte: a gente está falando de compartilhar vídeo, por favor, não faça isso. Grupo de WhatsApp de igreja. Uhum. Irmãos, olha esse vídeo que eu recebi, misericórdia, Sangue de Jesus tem poder, vamos orar por essa família, essa menininha está querendo querendo suicidar, porque agora tá esse negócio de filmar, né? Isso chega assim nos telefones da gente. Não, né, pastora? Não, tá aí o vídeo para dizer que não. Não, e não deve ser mesmo, e quando às vezes é colocado no grupo todo, a primeira orientação é dizer, exclua. Não é dessa forma que você vai ajudar ou vai colaborar. Até porque, recentemente, acompanhei um caso de um rapaz bem jovem e realmente cometeu o suicídio. E a técnica que ele usou, nós temos certeza que foi realmente extraído de internet. Todo o processo, a forma como lidou com os pais, e isso nos dá um alerta. E a partir daí a gente teve uma ênfase maior em pedir às pessoas para que não compartilhassem. Porque tem mais ou menos aquela coisa assim, olha, você vê isso, vamos orar por isso. Né? E isso vai divulgando e vai crescendo. Então a orientação é para que não usem, né, esse método. Não é por aí que a gente vai ter uma ajuda. Né? Não é desse fator que vem a ajuda para colaborar para que não aconteça. Recente eu participei de um congresso chamado A Escuta Eficaz, escutando o silencioso grito que aponta para a morte, onde foi extremamente falado sobre suicídio e pedido inúmeras vezes, por favor, pelo amor de Deus, não compartilhe. Por quê? Existem pessoas que estão dentro daquele grupo de risco que são chamados de tentantes. Esse termo suicida também é super errado. São tentantes. Então, ao passo que isso pode ser um estímulo, é também expor a vida da família, de quem, né, cometeu o suicídio. Então, gente, por favor, não compartilhe esse tipo de conteúdo. Suicídio já é um caso de saúde pública no nosso país. Os dados são altíssimos e esses dados que hoje estão aí disponíveis para quem quiser ter acesso,
são dados que a Secretaria de Saúde vai computando, mas esses são daqueles que chegam lá para eles, né? Porque outras famílias resolvem não divulgar causa-morte. Então, é ainda maior e mais grave do que está disponível aí. Por favor. Eu só queria complementar que, ao longo do meu ensino médio, eu também tive amigos, né, que infelizmente se automutilavam e alguns até tinham, digamos, às vezes esse desejo, essa curiosidade, né? E muitos ajudou também o Centro de Valorização da Vida, o chamado CVV, maravilhoso, que faz um excelente atendimento. Excelente. Inclusive, sempre que posso, da forma que posso, ajudo para colaborar com esse excelente trabalho deles. Muito bem lembrado. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, faz um trabalho maravilhoso de uma escuta muito importante, onde as pessoas podem ligar e vão ser... Eu esqueci o número agora. Eu acho que é 188. 188. Se eu estiver errado, 181. Isso. 181, onde as pessoas podem ligar e certamente vai ter alguém lá disponível para te atender e conversar com você. Bom, uma das pautas do nosso programa hoje era automutilação e suicídio, mas com esse fim da gente fazer esse apelo para, por favor, não divulgue. E os meninos contaram aqui de amigos que, né, enfim, que se cortaram, essa questão da automutilação. O recado que a gente quer deixar é: não desmereça a dor do outro. Deixa de frescura, esse menino não quer estudar, esse menino não quer, né? Tá vendo, não tá vendo o Carmelo, tá com 16 anos, olha lá, seu amigo Carmelo tá falando, você tá aí de bobeira, né? Não, você que é pai, que é mãe, acolha o seu filho, né? Exatamente. Às vezes uma dor, né? Às vezes a pessoa fala, tá com dor no dente, nossa. Mas a dor mental é uma dor muito importante e persistente. E é diferente, né? Você não toma um analgésico e passa. Né? Então, realmente, a gente precisa ter muita atenção. E também a questão da divulgação dos vídeos, dentro do Escolher Educar, hoje nós estudamos muito sobre os neurônios espelhos, que é aquilo que nos traz empatia. Então, uma pessoa faz algo, a outra que assiste, ela sente a vontade de fazer aquilo. Então, isso é muito importante, a questão de não compartilhar e de valorizar a vida, de valorizar a pessoa, dar voz e dar ouvidos àquela pessoa que está sofrendo. Principalmente quando é criança e adolescente, né? Não tem... realmente é algo muito grave. Adolescente que os hormônios não respondem por si, né? É verdade, Carmelo? Não, o Carmelo tem 50. O Carmelo tem 50. Mas eu acho interessante também observar, às vezes a família, ela não percebe o perigo que está dentro de casa. Então a gente fala, não, comigo não acontece. Não, mas aconteceu naquele... Não, mas... Então, essa observação dentro de casa, na atitude, no comportamento, em como está o relacionamento, né, tanto interno como externo de casa, na escola, isso tudo é muito importante ter atenção. Ter atenção, porque não importa a idade. A gente vê isso em crianças, né? Então, pelo temperamento e pelo comportamento, a família já ter uma atenção sobre isso. E a família eu acho que é essencial também. Eu conheço pessoas que têm o pai, a mãe, a família desestruturada. Sim. E naturalmente os filhos também são desestruturados, né? A família é essencial nesse processo. O apoio dos pais, sem dúvidas, é muito Sem importante. dúvida, é primordial, mas fica aqui também o legado da Dona Maria. Né? Porque, infelizmente, eu acho que é a grande maioria das configurações das famílias brasileiras. Muitas mães que criam seus filhos, né, e fazem o papel de pai também, são as pães, né? Que a gente brinca que é pai e mãe, que foi o que a Dona Maria fez, mas que, por outro lado, se para muita gente deu errado, para a Dona Maria deu muito certo. E o Carmelo usou a palavra que, para mim, define o sucesso ou o fracasso da vida de alguém. É a bendita da resiliência. É verdade. A resiliência, porque a Dona Maria criar um filho sozinha, que a vida inteira estudou em escola pública e hoje, aos 21 anos de idade, entrar para a história do país e da maior cidade do país, se o nome disso não é resiliência, não é outra coisa. É verdade. Né? E, assim, sem dizer isso para tecer qualquer tipo de elogio.
elogiando também, claro. Tem meu respeito na história. Mas são fatos e contra fatos. Não há argumentos. É como o arroz e o feijão. É aquilo ali. Na vida do brasileiro é Você aquilo tem que ali. ter uma postura forte, né? Uma personalidade forte para não se desvirtuar do caminho. Eu realmente acredito que muitos fatores contam, né, numa caminhada como essa. Mas dizer que é impossível para uma mulher, servidora pública, sem marido, criando um filho, e vai dar tudo errado? Não, não vai dar tudo errado. Você pode escolher olhar para a sua realidade, tratar dela como ela é, sem ficar olhando demais para a grama do outro. Porque acho que isso que começa a causar muita inquietação. Porque eu queria ter o que o outro tem, eu queria ser como o outro é, e aí eu não faço nada em prol disso, muito pelo contrário. Eu sento aqui e fico me lamentando. Porque o país não é bom, porque a economia não vai bem, e aí eu não me levanto para fazer nada por mim, que sabe, pelo E outro. as mães têm essa resiliência, né? Uma coisa que eu admiro nas mulheres é essa resiliência que às vezes não que falte ao homem, né? Mas a mulher ela consegue realmente ser mãe, ser dona de casa, ser a trabalhadora, ser a educadora. Então é isso que nós precisamos, fortalecer esse papel de mãe, fortalecer esse papel da mulher, e a igreja, a sociedade, a escola tem que formar mecanismos que ajudem ela nesse processo, né? Isso é muito importante. Falando em escola, eu quero entrar na nossa segunda pauta do dia, que é escola sem partido. Nós falamos na semana passada sobre aborto, que eu sei que é também uma das pautas do MBL, do Movimento Brasil Livre, do Escolhi Educar também. Mas eu quero falar hoje sobre escola sem partido, e esse termo ficou famosíssimo e um monte de gente não sabe nem do que se trata, metade da sociedade fica de massa de manobra replicando o discurso que ouviu em algum lugar, achou bonitinho e não sabe do que se trata. Eu vou começar lendo aqui uma citação do Max Weber sobre escola sem partido, onde ele diz o seguinte: em uma sala de aula, a palavra é do professor e os estudantes estão condenados ao silêncio. Impõe as circunstâncias que os alunos sejam obrigados a seguir os cursos de um professor, tendo em vista a futura carreira, e que ninguém dos presentes à sala de aula possa criticar o mestre. É imperdoável a um professor valer-se dessa situação para buscar incluir em seus discípulos as suas próprias concepções políticas, ao invés de lhe ser útil, como é de seu dever, através da transmissão do conhecimento e da experiência científica. Bom, eu já saí da faculdade há alguns anos, mas quando eu estava lá, essa discussão ainda não existia, mas eu cursava jornalismo, filha de político, de um polêmico político, daquele que você gosta de falar bastante. Então, pensa que eu era aqueles seus colegas, Carmela, em dia de prova, que sentava lá no cantinho da sala e ficava, meu Deus do céu, só torcendo para a aula acabar logo, porque eu só queria estudar jornalismo. Mas, dentro de sala de aula, principalmente no jornalismo, nós somos ensinados, gente, a sair de lá com a seguinte postura: nós somos jornalistas e nós temos inimigos. E o nome dos nossos inimigos são vereadores, deputados, prefeitos. Os políticos são os nossos inimigos. Não acredite neles, eles nunca falam a verdade. Eles manipulam. A gente passa por um treinamento militar ao longo de 4 anos dentro da faculdade de jornalismo, acreditando que nós não podemos ouvir, que nós não devemos conversar, que nós não devemos dar voz a político nenhum, porque eles nos usam de massa de manobra. Eles nos usam enquanto jornalistas para fazer campanha. Eles nos usam. E é aterrorizante, porque você não pode falar nada. Eu fui à casa de uma jornalista uma vez fazer um trabalho. A gente ia entrevistar uma jornalista. E quando nós chegamos na casa dela, nós nos sentamos no chão para entrevistá-la, e ela disse o seguinte: a professora tal mandou vocês aqui, foi bacana, gosto muito dela, tá, legal. Então tá.
Bem, então a gente queria saber, ela fazia cobertura de política no estado. Bom teste. E aí a gente não tinha começado ainda o trabalho quando ela disse assim, porque olha, não é fácil, tá? Não é fácil escrever para política, porque eles são todos muito complicados. Eu quero morrer quando eu tenho que entrevistar aquele tal de Magno Malta. Eu levantei e falei, eu já quero morrer porque eu tô aqui na sua casa. Eu já enfrentei umas coisas assim. Hoje, eu, assim, psicologicamente, eu tô uma pessoa tão melhor. Sou mãe, ainda tô uma pessoa mais madura. Eu já não faço tanto escarcéu quando eu fazia antes. Mas na época de escola também, eu tinha um professor de ciências, biologias, geografia. Ele era muito ruim, tadinho. Sabe, professor que não sabe na aula, ele era muito ruim. E num belo dia, não sei por qual razão, ele falou assim, é porque todo político é ladrão. Aí eu era, coitado, uma adolescente inflamada. Eu levantei na sala de aula, eu falei, e tem muito professor que é ladrão também. No caso, você é um professor ladrão. Porque os meus pais pagam a escola e você rouba o dinheiro dos meus pais, sendo que você nem sabe dar aula. Sendo que você lê a apostila, que era uma coisa que eu podia fazer em casa. Mas eu fico aqui, na sua aula, vendo você ler a apostila, porque para mim você está roubando o dinheiro dos meus pais. Porque você não sabe dar aula. Como é que você pode falar que meu pai já abriu sua carteira alguma vez? Meu pai já não sei o quê? Quem é você falar que meu pai é ladrão? Isso é aquela confusão dentro da sala de aula. Naquela época, ok, eu fiz isso e eu acho que até meus colegas até gostaram. Mas se era hoje, e ele dissesse, todo político é ladrão, que todo mundo ia subir em cima da mesa e falar, todo político é ladrão. Bom, e é basicamente essa a proposta principal do texto do Escola Sem Partido, não é isso? Exatamente. O Escola Sem Partido hoje, ele está protocolado em diversas câmaras municipais, aqui em São Paulo. Eu também já protocolei o projeto. E ele, na verdade, ele busca conscientizar o aluno do seu direito à liberdade de expressão e liberdade de consciência dentro da sala de aula. O aluno fica com medo, gente. O aluno fica com medo. O aluno tem medo de peitar o professor. E ele não sabe se ele pode recorrer à direção, se ele fala com os pais dele, o que quer. Então, a Escola Sem Partido, ele busca simplesmente dar esta informação ao aluno de que ele, sim, ele tem o direito, ele pode, na verdade, ele deve, sempre que achar necessário, com todo o devido respeito, questionar o seu professor. Eu, por exemplo, tive um professor de história na 6ª série que não admitia, em hipótese alguma, que houvesse algum aluno que cresce em algo sobrenatural, fosse de qualquer religião. E ele insistia nisso constantemente, de que aqueles que acreditavam eram ignorantes, eram burros, não teriam futuro, etc, etc. Diversos alunos humilhados dentro da sala de aula e que não tinham, ou pelo menos não sabiam, que poderiam questionar aquele professor. Mas tive também bons exemplos de professores que tinham seus posicionamentos, mas também respeitavam o posicionamento dos seus alunos ao longo do meu ensino médio, ao longo do ensino fundamental. Então, a Escola Sem Partido, ele vem justamente para trazer essa garantia ao aluno e às famílias de que a sua liberdade de consciência, a sua liberdade religiosa, a sua liberdade de expressão pode e deve ser respeitada em sala de aula. Porque, infelizmente, muitos professores acabam se esquecendo disso e acabam, na verdade, prejudicando a vida daquelas crianças ou daqueles adolescentes por anos seguintes. Não, eu fiz um desabafo aqui, porque, olha só, se para um aluno, se para um estudante que não é filho de político é ruim, imagina para quem é, porque normalmente as pautas que dão confusão ou é religião ou é política. Sim. E sabe, Carla, o Eu Escolhi Educar surgiu justamente por isso. Esse nome, né, foi justamente por isso. É um chamamento para os pais educarem. Porque a escola, ela ensina e intelectualiza. Agora, quem educa é o pai. Exato. A Constituição prevê isso. Quando você fala da escusa de consciência, é algo muito importante do artigo 5º da Constituição. O aluno tem uma consciência, uma cultura, uma moral, uma religião, e o professor não pode ultrapassar essa barreira. Esse é um dos artigos mais fundamentais da nossa Constituição e é um tipo de lei que está fora do país, é uma lei que não é inquestionável. A consciência do aluno é inquestionável, é direito dos pais. E os pais também não podem terceirizar a escola. Então, é um chamamento aos pais educarem. Eu sempre falo algo dentro do Escolhi Educar que é assim, nossos filhos têm nosso DNA biológico. Agora, nosso DNA comportamental, ele é gerado se você educar. Se você não educar, ele vai ter o seu DNA biológico
e vai ter o DNA comportamental do professor. Né? E a gente sabe que eu estou no ABC Paulista, né? Então, Nossa. não é só a doutrinação Eu aqui lamentando a minha dor, né? Não, desculpa. E eu moro, bom, não vou dizer bem onde eu moro, que é perigoso, mas eu moro no auge. Meu Deus, a gente na tá rindo, mas é efervescência, verdade. nas ruas ali. E a gente sente esse problema. A gente tem pais que nos procuram pedindo ajuda. E é incrível porque lei existe, né? Nós temos a Constituição, nós temos um outro artigo da Constituição, que eu acho que é o 226, que fala que a família tem proteção do Estado. E quando eu falo família, não é a família cultura, é a família consciência daquela família. Não pode se querer uniformizar o pensamento de todas as crianças dentro do ambiente escolar. E o Pacto de São José, que é conhecidíssimo, ele foi assinado pelo Itamar e ele foi, inclusive, referendado pelo Supremo. Então, ele tem força de emenda constitucional. Não é só um pacto de uma corte de fora, mas é um pacto que tem poder aqui dentro. E os pais precisam ter essa consciência e invocar isso para que realmente não aconteça o que nós estamos vendo. E é incrível que olha como as coisas se ligam. A questão de você não respeitar a consciência pode levar a um caso de confusão. Ou seja, dentro da minha casa eu tenho uma moral, uma crença, uma forma de ver e dentro da escola outra. A criança está em formação. Esse conflito todo lá na frente pode gerar automutilação, depressão e até suicídio. Eu sou um que não me seguro. Então, eu ia perguntar agora, um professor, Carmelo, tem coragem de levantar debates políticos? Até saber que eu era envolvido com política, né? Todo professor no início do ano, ele solta aqui, solta lá, eu respondo. Aí depois ele nunca mais fala de política na minha sala. Nem comenta. Aí as pessoas das outras salas chegam pra mim e ele falou isso aqui na minha sala. Aí eu Você não está disse nada na minha. cursando... Tô com 16, segundo ano do ensino médio. Segundo ano. Os professores falam nas outras salas e os meus amigos vêm... Eu não queria Chega ser só a professor fofoca, dele. Eu não queria ser professor dele. Eu Né? acho que eu queria ser colega de turma, Sério? pelo menos, eu queria. É divertido, é divertido. Eu posso imaginar. Meu Deus. Agora, olha só. Eu estava aqui brincando, dizendo, né, que é filha de político, estudando jornalismo. E tem mais, mas eu esqueci de um agravante. Cristã. E aí, complica. Então, aí tinha uma colega de turma. Olha eu contando as coisas em rede nacional. Eu tinha uma colega de turma que ela gostava de me perseguir real, assim. Ela era do teatro, tinha uma vibe, assim, de cultura. A mãe dela era atriz de teatro e tal. Então, ela tinha marcação real, assim, comigo. Então, o que acontecia? Às vezes a gente chegava em... E ela achava que meu cabelo era alisado. Então, às vezes a gente chegava em alguma rodinha de conversa e ela dizia assim, conta você, Carla, que é negra, né? Tem o cabelo liso. Ela falava comigo, negra, tem o cabelo liso e vive bem, né? E anda aí de roupinha bonitinha, tem essa mochilinha bacana. Ela falou pra mim um dia. Olha. Conta pra gente o que você acha, você é burguesa. Aí eu falei, eu acho que ia ser mais enriquecedor pro debate da turma ouvir alguém como você, tão socialista, que só anda de All-Star e calça jeans. Meu Deus. Bom, o que aconteceu? Poucos anos atrás, 3 anos atrás, talvez 4, acho que não estava grávida ainda. Eu estou na minha igreja é muito grande, e eu passo por ela, na minha igreja. Eu falei, Senhor, brincadeira, tem hora até aqui dentro da igreja? Tantos anos que eu não vi essa criatura, e ela começou a frequentar a minha igreja, e aí num belo dia ela me abordou. Carla, já tem um tempo que eu estou aqui, na igreja, eu tenho frequentado aqui, eu te vejo aqui, eu queria te pedir perdão. Eu falei, perdão pra mim? Por quê? Perdão por todas as vezes em que eu arquitetei de verdade, te constranger dentro de sala de aula, criar constrangimentos para você por questões religiosas e políticas. Me dava raiva de olhar para você. E normalmente, agora em que esse debate está mais latente, eu tenho uma irmã, coitada também, que está cursando psicologia. E que é negra. Olha só. E que tem um cabelo black, assim, bem bonitão. E coitada. E aí, quando chama lá no sobrenome, acho que as pessoas ficam com aquela vontade de perguntar, né? Você é filha? Já passei por isso, posso imaginar o que ela está passando.
e cristã e psicologia, enfim, né? Mas o que eu vejo muito hoje é o discurso da hostilidade, onde os professores realmente eles ficam inquietos e irritados com qualquer um que discorde das bandeiras, em especial políticas, porque o debate está fervendo no país. E aí uma coisa interessante é a vinda das redes sociais e a participação dos adolescentes e realmente das crianças. Tá aqui, Carmelo, nesse você não deixa a gente Carmelo tá aqui mentir. pra provar isso. A gente começou a ver muito mais vídeos nas redes sociais desses professores que fazem isso muitas vezes de forma até mesmo violenta, humilhando os alunos. E acho que isso está facilitando muito para que a sala de aula realmente se torne um lugar de maior debate, de maior diversidade de ideias. Porque essas coisas já aconteciam antes. A diferença é que nós não conseguíamos ter o alcance que se tem hoje. Então, acho que as redes sociais vêm de forma positiva para transformar isso também. Lá no Ceará, o Movimento Brasil Livre fez uma denúncia só, de um aluno que foi expulso de sala porque declarou voto a um candidato a presidente. O professor expulsou ele de sala e queria suspender o aluno. E o Movimento Brasil Livre lá no Ceará ficou ciente disso e divulgou no nosso Facebook. E aí, a partir disso, a gente recebeu inúmeras mensagens de outros alunos, mandando mensagem no inbox: acontece na minha escola todo dia, me ajuda, me ajuda. A gente foi atrás de advogado para ver se tinha alguma coisa para fazer juridicamente, entrar em algum processo contra o professor, mas é um negócio grave. E depois a gente percebe a dimensão que isso está tomando. A gente começou a receber inúmeras mensagens diariamente, alunos de todas as partes do estado do Ceará. Agora, vocês concordam comigo que muitas vezes o aluno se cala? Porque Muitas vezes. precisa passar Muitas de vezes, ano, às vezes ele precisa passar de ano, e aí eu vou ficar marcado por aquele professor que vai me prejudicar numa prova. E, Carla, essa perseguição moral, ela é muito grave no Brasil. O Brasil é tido como um país que tem uma liberdade religiosa, mas, na verdade, a perseguição moral, principalmente dentro de sala de aula, ele poda isso. Então, eu já vi muitos casos, e a gente acompanha todas as esferas, inclusive a jurídica, de profissionais no Brasil indo falar fora sobre a perseguição moral que o cristão tem, né, sofrido cristão, não, dentro de cristão, sala não. de aula e outras religiões. Sabe por quê? também. Porque às vezes a gente vou falar como cristã agora, Sim. muitas vezes nós somos o lado ruim da moeda. Sim, também. Em grande parte das vezes, nós também somos o lado ruim da moeda, né? Tá aqui o Holiday, que é um homossexual assumido. Eu tô aqui, eu sou cristã, eu não posso ser amiga do Holiday, eu quero mais ser amiga dele. 21 anos, inteligentíssimo, conhece tudo de política, eu quero mais ser amiga dele. Agora, daí eu vou pra sala de aula e eu que vou dizer pro Holiday o que ele tem que fazer da vida dele? De forma nenhuma. Quem sou eu? Quem foi que um dia me deu, me investiu desse poder para eu dizer não? De forma nenhuma. As relações de respeito que estão muito corrompidas no nosso país. E quando isso vai para dentro de sala de aula, isso é horrível. Porque eu posso falar das minhas vivências quando isso não era uma discussão, quando o professor era a voz absoluta. Eu estudava jornalismo. Jornalista tem que saber falar e jornalista tem que saber escrever. Nós lidamos com um idioma, talvez um dos mais complexos do mundo, né? Porque o verbo ir é o mesmo que vou, e que irei, e que iriam, irá, e tudo muito complexo. Eu estava ainda na faculdade, Sandy Júnior estava fazendo muito sucesso com a música. Esse turo, turo, turo aqui dentro. Não é da sua época, tá? Não. Então, lamentável, né? Não é da época dele, gente. Então, e aí uma amiga de sala, na aula de linguística, perguntou, professora, o que significa turo, turo? Jornalista, escola tinha que estar ensinando português. Olha só. Mas jornalista não está perguntando o que significa turo, turo. Turo, turo o quê, minha filha? Não, da música do Sandy Júnior. Esse turo, turo, turo aqui dentro. É um analfabetismo funcional, né? Gente, e a escola está discutindo coisas que não precisam ser discutidas e não ensinam matemática e não ensinam português e as pessoas falam mal, escrevem pior ainda. Eu acho que Com certeza, ainda mais agora, usando, por exemplo, os meios de comunicação. Abrevia-se tudo. Abrevia-se tudo. E se separar a sílaba já era. Para escrever alguma coisa, não sabe qual letra usa, ou como. Então, a gente percebe que, estávamos falando em respeito, tudo começa dentro da família. Então, hoje a gente tem uma família desestruturada, a sua grande maioria. E isso reflete onde? Na escola, reflete na vida, reflete nesses bullying, né? Porque, na realidade, se a gente pensar bem, nós sofremos bullying.
Eu mesmo na escola, se eu for analisar o que falavam de mim, era bullying. Era bullying. Só que nós tínhamos uma outra ideia Era uma de outra família, de vivência, de conteúdo, e a gente driblou isso tranquilo. Hoje já não. Eu tô no segundo Carmelo. ano. Desculpa, Fernanda. Eu tô no segundo ano do ensino médio e, assim, eu acho que o ensino médio brasileiro está muito errado, para não dizer ultrapassado. É um currículo que quer ensinar de tudo, mas no final ninguém aprende nada, porque é muito inchado. E aí as pessoas não aprendem o que devia aprender, o básico, e acaba tendo que estudar, tendo que aprender muita coisa. Eu confesso que até eu, às vezes, não consigo dar conta de tanta coisa que a gente precisa estudar, tanta prova. Pra ter ideia, em uma prova de matemática que eu fiz, eu tive que decorar 17 fórmulas. Pra que eu quê, nunca vou gente? Com usar na todo minha respeito vida. aos professores de matemática. 17 Pra quê? fórmulas. Nunca vai usar. E até tinha um professor meu que ele dizia, pelo amor de Deus, eu não sei para que eu estou ensinando isso. Né? Podendo estar ensinando outras coisas que a gente vai usar na nossa vida e vai usar no nosso futuro, não se pegam as coisas pequenas. Agora, vocês que vão ninguém concordar usa. comigo? A gente devia sair da escola sabendo o que faz um vereador, Concordo. Exato. o que faz um prefeito. Porque a gente fica fazendo também reivindicações burras. A gente vai para a rua, muitas vezes, pedir coisas e exigir coisas que não vão acontecer porque nós estamos exigindo dos poderes errados. Porque não sabemos o que faz um deputado estadual, não sabemos o que faz um deputado federal, um senador, o presidente, não sabemos. E aí vem uma coisa interessante, que é por que tudo isso acontece também? Porque aí nós temos dois grandes problemas. Primeiro, o maior problema de todos é a formação desses professores, a formação que eles estão recebendo, baseada em Paulo Freire. E esses professores, além de darem essas aulas, são os mesmos que formam os currículos base do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação, e que estão muito mais preocupados, por exemplo, em falar de ideologia de gênero, num contexto completamente equivocado, numa idade escolar também completamente indevida, do que ensinar aquilo que as pessoas, as crianças, os adolescentes, realmente vão precisar para a sua vida. Então, há aí também uma questão ideológica muito forte na formação desses professores e nos currículos escolares. Por isso que também é muito importante a participação da sociedade como um todo, de famílias, igrejas, comunidades, enfim, também olhar estes materiais didáticos, acompanhar os conteúdos que estão sendo ensinados dentro de sala de aula, porque essa influência ideológica tem atrapalhado muito as nossas escolas. Carmelo? Carla, sabe qual é a pergunta que mais me fazem no colégio? Qual a diferença entre deputado e senador? Todo mundo pergunta, qual é a diferença entre deputado e senador? Aí tem que falar da câmera alta, da câmera baixa, da bolinha para cima e para baixo. Explica que o senador representa o Estado, o deputado a população. É o que mais perguntam lá. Olha, às vezes eu falo isso aqui, as pessoas, eu dou risada também, mas é triste. Eu não sei se já aconteceu com você, Holiday, mas às vezes eu viajo com meu pai para outros estados que não o nosso, o Espírito Santo, e as pessoas cumprimentam ele nos aeroportos ou nas cidades fora do nosso estado e dizem assim, senador, eu tenho muito orgulho do senhor, eu votei no senhor. A minha família todinha, em outro estado, não é o nosso. A minha família todinha votando no senhor, nós fizemos campanha pro senhor. Em outro estado. Ah, na Bahia. O senhor é aqui da Bahia, né? O senhor é baiano, né? Eita, nós votamos no senhor aqui da Bahia. Votou como, gente? Votou aonde? Em que urna? Que urna? Né? Bom, então a gente volta já. Visão da vida.